Loucura e obsessão. Capítulo 14. Nefasta planificação desarticulada. Estávamos em nossas tarefas habituais quando veio ter conosco o ativo Filinto, em nome da irmã emerenciana. Tratava-se de Lício, que se encontrava em grande desespero, e lhe endereçara angustiada rogativa de socorro. Pedia-nos a benfeitora a cooperação possível, assinalando o momento em que pretendia visitá-lo. Havendo aquecido, o benfeitor anotou o endereço e prometeu que estaríamos presentes à hora convencionada. Não tenho dúvida, informou-nos Dr. Bezerra, que se trata de hábil cilada dos adversários do jovem, interessados em mantê-lo enredado na problemática atormentadora que o constringe. Em casos de gravidade como este, os espíritos envolvidos na vindita, quando se percebem em perigo, pressentindo a interrupção ou mesmo a impossibilidade de levarem adiante o programa infeliz, tomam decisão desesperada, criando situação difícil ante a qual a vítima pressionada entrega-se-lhe em totalidade, permitindo-lhes prosseguir na exploração vampirizadora e até mesmo induzi-la à fuga alucinada pelo suicídio. Desde já, pensemos no caso Lício com simpatia, transmitindo-lhe radiações de coragem e bom ânimo. A partir de então, realmente interessados na renovação e paz do pupilo, ligamo-nos em pensamento ao seu dilema, infundindo-lhe resistência e valor moral. Se os homens, em geral, nos seus momentos de testemunho, se detivessem na oração, as dores maiores se furtariam. Não há apelo honesto dirigido a Deus por meio da oração que fique sem conveniente resposta. É certo que todos gostaríamos de obter ajuda, conforme pensamos ser o melhor, embora tal não ocorra. A resposta nos chega de maneira própria para a necessidade, ensejando-nos coragem e fé, até o momento de libertação. A oração, de forma alguma, evita o sofrimento ou anula as dívidas. Se o fizesse, desorganizaria o equilíbrio das leis. Não obstante, propicia os meios para que se possa suportar a conjuntura, tornando-a menos penosa em face do robustecimento do ânimo e das existências morais. Ocorre, no entanto, quase sempre, o inverso, o desespero, a revolta, o pessimismo, a amargura se associam e agitam ou bloqueiam as áreas do raciocínio e o ser tomba na urdidura do acontecimento. Vinculando-nos psiquicamente à sua ansiedade que rogava ajuda, pude percebê-lo inquieto e necessitado. Com essa disposição favorável, chegado o momento, rumamos na direção do lar. Eram 18 horas e a família exultava, menos naturalmente o rapaz. A razão dos júbilos era a presença do Dr. Nicomedes, senhora e 2 filhos, irmão da genitora de Lício, portanto seu tio, já conhecido nosso. Haviam chegado lá há menos de meia hora. A viagem, pelo inesperado, surpreendeu a todos. A sala de refeições, enquanto eram servidos refrescos e canapés, o familiar comentava. Foi tudo muito rápido, ideia, decisão e viagem. Subitamente fomos vitimados pela saudade e fui tomado pelo desejo de descansar alguns dias, proporcionando à esposa e filhos as alegrias da capital. Todos se contentaram com a ideia e assim preferimos surpreendê-los. Esperamos que não desagrademos ou venhamos a criar qualquer dificuldade. Afinal, os velhos amores são os que devem prevalecer. Grifando as palavras, olhou para o sobrinho, que ruborizou, enquanto os conflitos lhe assomavam ao íntimo. Qual a razão de tanto tormento? Indagava Cilício, prestes a explodir-se
em quase incontido desespero. Detestava aquele homem que o enredara em cipoais de desequilíbrio quando o corrompera na adolescência. E o amava estranhadamente. Sabia avaliar o significado desses sentimentos dispares. Percebia também que a estranha flama do passado continuava ardendo nas emoções do Tios, sem dúvida atormentado também. Ali estava por duas razões: dever familiar, evitando qualquer suspeição desnecessária, e curiosidade. Curiosidade, sim, para conhecer as próprias débeis existências e avaliar o que se passava com o outro. Temia, no entanto, aquele inesperado reencontro. Por isso, desde que chegara a notícia, à última hora da viagem dos familiares, apelara para Deus, evocando a benfeitora, que lhe prometera apoio e aguardando os sucessos que se dariam. Lício exudava de emoção e padecia a desritmia cardíaca decorrente da ansiedade. A irmã emerenciana, Dr. Bezerra e Felinto, e nós acompanhamos a conversação ainda por mais um pouco. Quais são os planos do caro humano? Indagou interessada a anfitriã. Bem, respondeu com um cinismo disfarçado. Pretendo pedir à irmã que, dentro das suas possibilidades, seja a cicerone da esposa e das crianças. Eu pretendo fazer algumas visitas profissionais e confio que Lício, como antigamente, me possa acompanhar. Será possível, sobrinho? E sorriu com prazer. O jovem gaguejou um pouco, buscando uma desculpa. A irmã emerenciana acudiu com uma intuição e passou a auxiliá-lo no raciocínio. Antigamente, explicou, eu era muito ignorante e um tanto irresponsável, dispondo de tempo em demasia. Não sei se os meus atuais compromissos me permitirão. Está diferente, revidou com alguma mordacidade o tio. Cresceu bastante. Sim, no entanto, creio que permanece o mesmo com os seus valores e necessidades. Para ser honesto, devo acrescentar que o meu caro Lício constitui fator decisório para a viagem. Afinal, as grandes afeições não morrem com o tempo. É verdade, respondeu o moço telementalizado pela benfeitora. Alteram-se os valores, crescem as aspirações e a criatura, preservando suas conquistas, transfere-se para outros anseios. Respeito e estimo o tio, como é do seu conhecimento, e terei prazer, dentro das circunstâncias possíveis, de ser-lhe útil durante a sua estada e da querida família que também respeito em nossa casa. Confio nisso e espero que o demonstre, concluiu com um sorriso sardônico. Enquanto se desenrolava o diálogo, percebi que o Dr. Nicomedes estava também sob a injunção espiritual do verdugo de Lício, que se utilizava da sua fraqueza moral a fim de criar uma situação insustentável. Lúbrico e vulgar, ele inspirava desejos sórdidos no homem inescrupuloso que voltava aos dias idos de insensatez com quase descontrole emocional. Sentindo-se delicadamente repelido, mais se acentuaram os desejos obscenos, por pouco não o desequilibrando. Eu te pegarei, pensou com certo triunfo, nem que me arrisque a um grave dano. Não me escaparás. Quero-te e te terei. Não sou de desistir da luta, quando o meu interesse está em jogo, ainda mais agora que te reencontro. E aduziu as reflexões torpes. Deve ser alguém que lhe tomou o meu lugar. Lutaremos. O obsessor dominava-o quase completamente, acoplando-lhe os centros de força com toda a pujança do desejo irrefreável. A mãe de Lício levou os familiares aos aposentos que aprontaram um tanto apressadamente, pedindo desculpas pelas falhas, e informou que o jantar seria servido às 20 horas, dando-lhes tempo para se refrescarem, descansando da viagem.
O jovem permaneceu aturdido, embora sentisse a influência salutar que lhe propiciara a nobre mentora. A fraqueza moral e o hábito irregular que lhe impunham falsa necessidade emocional atormentavam-no. Temia ficar a sós com o tio e não sabia o que fazer. Em vez de buscar a inspiração pela prece como fizera antes, desarmado de uma formação religiosa equilibrada, correu ao quarto e entregou-se às recordações. A presença do homem perturbador arrancava do seu arquivo de lembranças os acontecimentos que lhe pareciam venturosos e que agora temia se repetisse, não obstante inconscientemente os desejasse. A luta contra qualquer vício é difícil em razão dos prazeres que se lhe atribuem, dando acesso à sua repetição, embora exista o desejo, não muito forte, de libertar-se. Porque estivesse abrindo brecha mental que a instrutora receava, esta mais lhe acercou e falou-lhe enérgica. Reaja, meu filho. O que não é correto tem que ser evitado. Preencha o espaço mental com outras ideias. Você pediu auxílio e aqui estamos. A memória, no entanto, enriquecida pelas lembranças que agora lhe pareciam agradáveis, bloqueava o registro do pensamento superior. A mentora pediu a Dr. Bezerra que interferisse com a sua sabedoria e experiência ao que ele aqueceu. Neste momento, obtemperou, não devendo violentar-lhe o livre-arbítrio, a única medida apaziguadora oportuna será um ligeiro sono. Acercou-se do leito no qual Lício se recostava e aplicou-lhe energias relaxadoras, que, adicionadas ao desgaste emocional dos momentos vividos, passaram a um efeito quase imediato. Dirigidas aos centros cerebral e solar, acalmaram-lhe a mente e as emoções inferiores, entorpecendo o jovem, que minutos depois era desdobrado espiritualmente pelo médico abnegado. Despertando, além do corpo, apesar de envolto nos fluidos anestesiantes, foi entregue à mentora, que lhe explicou com energia e clareza. Você tem que reagir às propostas vulgares do seu tio. Cercam-nos perigos graves e uma trama cruel os envolve a ambos. Desejamos arruiná-los sem qualquer alternativa de impedimento, exceto de sua parte. O seu parente está gravemente enfermo, possuído por uma força dominadora e má, que o vai utilizar contra você. É necessária toda a vigilância e decidida atitude contrária aos seus propósitos. Ele tem planos para esta noite que você deve interditar. Use paciência e vigor, não se permitindo sonhos e ilusões que logo se converterão em pesadelo. Reaja, pois, com todo o seu empenho. Por enquanto, descanse e deixe-se conduzir pelas mãos de Deus. Durma. Víamos o espírito adormecer enquanto o corpo ressonava. Como receberá ele a orientação da mentora? Indaguei ao benfeitor amoroso. Ele se recordará de um sonho algo confuso, afiançou, no qual se misturarão os propósitos, desejos vulgares e as advertências, experimentando singular receio do outro. O diálogo ao lanche despertou, porém, no senhor Ânzio, pai do jovem, uma desagradável sensação. Na conversa em relação ao filho, e sem poder explicar-se, sentiu estranho mal-estar. Não tinha como confirmar as suspeitas que desde algum tempo envolvia a figura do jovem. Estranhava-lhe o comportamento, as preferências e mesmo a exteriorização psíquica. Sentia-o atônito e infeliz. Indagara-lhe mais de uma vez pela razão do estado que o dominava, não encontrando aparente explicação lógica. Nada dissera a esposa, poupando-a preocupações evitáveis. Não obstante aquele diálogo, despertara-lhe atenção negativamente. Enquanto meditava, o mesmo perturbador que telementalizava o hóspede recém-chegado passava a insuflar pensamentos torpes no chefe do lar,
que foi a pouco e pouco sendo tomado por maus presságios e desconforto íntimo. A trama se delineava mais sórdida e perigosa do que eu próprio poderia imaginar a princípio. Detectando-a, a mensageira emerenciana pedira o auxílio do mentor. Transitando entre o hóspede e o dono do lar, o obsessor mantinha a tela grotesca do mal, a cada um invigilante propondo diferente rumo mental. Sentindo-se ferido no amor próprio, o Dr. Nicomedes, enquanto a esposa se banhava, saiu sorrateiramente e foi ao quarto do sobrinho. Porque a porta estivesse entreaberta, adentrou-se e trancou-a por dentro, acercando-se do moço adormecido. A cabeleira encaracolada que lhe adornava o rosto pálido e bem traçado dava-lhe um certo ar seráfico, que produziu maior impressão sensual no visitante inescrupuloso. Este detinha-se a contemplá-lo embevecido, enquanto a mente, irrigada pelos propósitos inferiores, tornava-o mais servil. Ia oscular a face do sobrinho quando a irmã emerenciana ordenou: Lício, acorde. O rapaz assustou-se e despertou sendo tomado por um outro choque, vendo o tio que se preparava para afagá-lo. Tive um pesadelo, exclamou lívido. E recobrando a lucidez, indagou: Que faz você aqui? Enlouqueceu? Sim, encontro-me desarvorado por sua culpa. Deus meu, que se passa? Temos que sair para conversar imediatamente. Eu não posso, estou me sentindo mal. Falaremos então aqui. Não, não é possível. Dê-me tempo. Hoje sem falta. Nunca o esqueci. Você me pertence ou há alguém entre nós. Mas eu não sou propriedade de ninguém. Eu sou gente livre. Você escolheu a sua vida e eu tenho direito à minha. Não dessa forma, recusando-me. Sou mau perdedor e não cedo com facilidade. Você me tem atormentado todos estes anos, até que, não suportando mais, vim intempestivamente. E sua esposa? Saturei-me dela. Arrependo-me amargamente de ter me consorciado. E as crianças? Sim, amo-as. O que, no entanto, me acontece nestes últimos dias leva-me ao tresvario. Não sei o que será de nós dois, caso você prossiga nessa hostilidade para comigo. Pode esquecer-me de tal forma que tudo se lhe apagou na memória? Amo. As resistências do moço estavam no final. Acometido por um tremor nervoso, ia abrir a alma dorida quando a mentora lhe tocou no centro cerebral de forma que se recordasse do sonho. E disse-lhe mais uma vez: Liberte-se, meu filho, agora. Aclarada a memória pela lembrança da advertência recebida, respondeu comovido: Tenha piedade de mim, eu sou um frangalho humano. Se mantém algum sentimento de afeto por mim, ajude-me na minha libertação. Não me empurre para baixo. Necessito de alguém que me levante. Temo uma tragédia. Por favor, socorra-me. Instigado pela própria volúpia inferior e pelo obsessor que a ele se mantava, assodando-lhe os desejos subalternos, redarguiu insensível. Sou esse amigo, sim, e o levantarei para mim. Levá-lo-ei daqui por algum tempo até que você se refaça. Mas o perigo não reside aqui. Acaba de chegar, é você. Não o deixarei. Você não me fará de bobo. Após o jantar, sairemos e acertaremos tudo com calma, está bem? E beijou-lhe o rosto, afastando-se a prelibar a falsa vitória. O senhor Ânzio, teleconduzido pelo terrível inimigo, desencarnado da sua família, dirigiu-se ao andar superior, onde ficavam os dormitórios, e surpreendeu o cunhado saindo do quarto de Lício. Em outras circunstâncias, o fato não despertaria atenção. Naquelas, no entanto, teve um terrível efeito. O cavalheiro sentiu um descontrole emocional ante a ideia que lhe passou pelo cérebro
quase o fulminando. Teve o impulso de interrogar o hóspede, mas dominou-se. Entrou então abruptamente no quarto do filho e, vendo-o desfigurado a chorar, indagou com surda revolta: que se está passando nesta casa? Qual a razão para essas lágrimas? Para que um homem chore, a razão deve ser muito forte. Que fazia seu tio aqui? Lício aturdiu-se mais. Olhou o pai másculo e dominador. Como gostaria de poder abrir-lhe a alma, encarcerada nos conflitos cruéis. Sabia, entretanto, que ele jamais o entenderia. Em face do clima de descontrole emocional, quis dizer-lhe que do próprio sofrimento, pedir-lhe amparo, conselhos. Quando ia responder às indagações, a irmã emerenciana quase o incorporou, levando-o a dizer: Titio percebeu que eu passava mal e veio saber de que se tratava, desejando ajudar-me conforme o fazia no passado. E que é que você tem? Não sei, papai. Sinto-me febril e indisposto, pressentindo uma grande desgraça que eu não consigo captar qual ou onde acontecerá. Estou muito inquieto. Ajude-me. Havia tal angústia na voz e na face que o pai se desarmou da ira, liberando-se do constritor espiritual. Sentou-se na cama e indagou com bondade: Desde quando, meu filho, você está assim? A irmã emerenciana estimulou-lhe a circulação, aumentando-lhe a temperatura e rubor da face, que agora se apresentava avermelhada. Não sei, respondeu arfando. Periodicamente isso me assalta. Nunca, todavia, tão forte como hoje. Seria a presença do seu tio? Interrogou o pai com habilidade. De forma alguma. Titio e família dão-nos muito prazer com sua presença, não é verdade? O pai anuiu com a cabeça, sentindo-se constrangido pelas ideias que agasalhara, afligindo-se. O benfeitor envolveu-o em vibrações de ternura e o levou a abraçar o filho, justificando-se. Desculpe-me por não ser o pai que deveria. O trabalho e a luta diária a que me entreguei endureceram-me nos sentimentos e fizeram-me esquecer que mais importante do que os bens materiais que proporcionam conforto está o amor dos filhos, da esposa, a felicidade da família. Tentarei mudar. Agora descanse, a fim de, renovado, descer para o jantar. Louvado seja Deus, exteriorizou feliz a benfeitora. A primeira batalha está ganha. A minha preocupação era com o plano elaborado pelo adversário, que lhe pude captar. Ele planejava levar o senhor Ânzio a seguir o filho e o cunhado após o jantar, arrumando o palco para um crime hediondo. Agora teremos tempo de aplicar os nossos métodos no atendimento aos implicados nesta trama complexa. Logo mais, com o apoio do querido mentor, daremos prosseguimento ao serviço de assistência a eles dirigido. O tempo urgia. Já eram 19h30. A irmã emerenciana agradeceu a cooperação eficiente do Dr. Bezerra e despediu-se. Este informou que nos demoraríamos um pouco mais com o dedicado Filinto para qualquer emergência. O inimigo, furibundo, vendo-se fracassar no tentame ao envolver o Sr. Ânzio, voltou-se totalmente para o Dr. Nicomedes, a quem aderiu psiquicamente, assolando-lhe os instintos primitivos já em descontrole. Porque se sabia descoberto, desde a visita do enfermo, a irmã emerenciana, ele estabelecera um plano nefasto para irromper-lhe a vida física, rapidamente levando o pai à desdita e ceifando igualmente a existência do tio leviano, a quem também detestava. Pretendia levá-los a uma casa de encontros fortuitos e venais na área do sexo desvairado, conduzindo também o genitor, que o surpreenderia na vulgaridade
descarregando toda a ira na recuperação do nome das famílias dessa maneira enxovalhado. Tal seria o preço que a insensatez deveria pagar. A providencial busca, dias antes de socorro pelo jovem, e a sua prece ardente alteraram, pelo menos no momento, a tragédia em delineamento, mesmo com todos os sucessos que, de certo, iriam ter lugar. O jantar transcorreu quase em normalidade, em face da bulha das crianças e alegria da anfitriã e da cunhada, que não cessavam de permutar opiniões entremeadas de alguns mexericos de moda. O senhor Ânzio refizera-se, voltando à serenidade, conversando com naturalidade com o hóspede. Lício prosseguia com a face rubra pela temperatura que lhe fora alterada pela sábia instrutora. Terminada a refeição em clima de cordialidade, Dr. Nicomedes pediu licença para dar uma rápida volta de carro pela Avenida Oceânica, a fim de aspirar o oxigênio da noite. E muito habilmente acrescentou: se o meu sobrinho me puder acompanhar, ficarei grato. Há tanto tempo não venho à capital que me surpreenderei com as alterações do trânsito. Assim, necessitarei pelo menos de hoje de um auxiliar. Será possível? Creio que estou doente, pois me encontro febril, talvez amanhã. Dona Constância, sua mãe, no entanto, interveio estimulando. Ora, filho, você tem estado triste e cismarento nestes últimos dias. O passeio lhe fará bem. Além disso, será útil a seu tio. O senhor Ânzio, agora renovado, completou. Estou de acordo. Um passeio pela orla marítima é algo de muito bom gosto. Far-lhe-á muito bem, meu filho. Não demoraremos, concluiu o Dr. Nicomedes, que não dissimulava alegria, pretendo deitar-me cedo. Ainda os encontraremos desperto. Vamos, garoto. Segurou o sobrinho pela mão, desceram a garagem e ganharam a rua. Sigamo-los, propôs o benfeitor, e os acompanhamos com objetivos superiores, prontos para impedir qualquer disparate de consequências imprevisíveis. A noite era um hino de estrelas engastadas no veludo escuro do zimbório, exaltando a grandeza do Pai Criador. E o ar que se espraiava da orla marítima estava balsamizante, reconfortador.